Muito bem, vamos começar então o nosso estudo 12. Perseverem, sejam perseverantes. Nós vimos no estudo passado os personagens que eram os personagens, os heróis da fé, com todas as suas limitações e o que de certa forma eles sofreram. Eu até esqueci de abordar isso no nosso estudo passado. Eles sofreram escárnio, foram torturados, não alcançaram a bênção, né? Exemplo de Moisés que só viu a terra prometida, mas não entrou, né? Abraão não sabia que ele estava na terra prometida. Então, algumas situações que ocorreram, né? De certa forma, em Hebreus 11. Agora, aqui, né? O autor de Hebreus ele está usando uma metáfora muito interessante, uma metáfora que vai combinar duas coisas que eram muito comuns no contexto histórico ali, que eram os esportes, né, as Olimpíadas e a cidadania. E aqui é uma questão muito interessante, né? O ambiente é o de um estádio onde se realizavam corridas atléticas, né? O início de Hebreus 12, a metáfora, né? A figura de linguagem que eles utilizam. Os corredores, eles deixam de lado os seus pesos de treinamento e se esforçam o máximo para correr. Essa questão dos pesos era justamente para fortalecer os músculos das pernas e para que eles, né, no treinamento eles usavam esses pesos, mas na corrida eles se livravam desses pesos, né? Então é bem interessante que o autor está usando uma linguagem do contexto. E aqui, né, ele vai descrever a corrida, mas em segundo lugar ele vai descrever a cidadania. Você não poderia ser um corredor se não tivesse cidadania. E aqui é uma questão muito interessante dentro da nossa teologia reformada. Aqui o autor de Hebreus está falando, né, nesse sentido, de que você corre porque você é cidadão. Não é ao contrário. A consequência da graça que te alcança, que te transforma, né, te motiva a perseverar, a manter os olhos fitos em Jesus. Então não é ao contrário. Esse esforço é no sentido assim: você é cidadão do reino dos céus. Corra, mantenha os olhos no autor da tua salvação e vida que segue. É essa a ideia, não ao contrário. Olha, você precisa se esforçar ao máximo para alcançar o prêmio, ou seja, um esforço próprio para alcançar o prêmio. Não. O autor de Hebreus está usando duas questões. A corrida, ou seja, você está num estádio, mas só corre no estádio quem é cidadão. E aqui então ele está falando para pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. E que também desafia a nós, né, a manter os olhos fitos em Jesus. A não ficar remoendo pecado. Sabe, se tem uma coisa que nós temos a tendência de ficar remoendo o pecado. Eu caí nesse pecado, tem alguma questão que é hereditária, tem alguma questão que é no meu passado, que o meu tataravô cometeu tal pecado e que isso vem de gerações em gerações. Não. Se você pensar dessa forma, você está vivendo a antiga aliança, o Antigo Testamento. Não. O autor de Hebreus está falando: perseverem. Não tenha nenhuma amarra, não tenha nenhum peso, porque na hora de você correr você vai tropeçar. Se você ficar com os pesos do pecado, você vai tropeçar, você vai cair, você não vai alcançar o objetivo. E esse objetivo é o objetivo dentro da sua santificação e não da sua salvação. Porque fomos salvos, né? Nós precisamos crer nisso. Nós somos salvos. Como salvos nós corremos. Como salvos somos cidadãos. Como salvos nós perseveramos. Como salvos nós temos amarras, inclusive ele vai falar da amargura, e que nós precisamos pedir perdão, precisamos confessar, precisamos nos arrepender o tempo todo. É crendo e se arrependendo. Essa é a nossa vida cristã, crendo em Deus e se arrependendo. Então aqui o autor fala que que nós precisamos seguir a paz com todos. Somos cidadãos do reino dos céus, mas se somos cidadãos é porque tem pessoas que fazem parte dessa cidadania. Nós precisamos seguir a paz com todos.
E sem essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, né, no processo de santificação que o Espírito Santo trabalha em nós, nos molda para sermos parecidos com Cristo, nós veremos o Senhor. Então, e aqui ele dá alguns exemplos de Esaú, exemplos do Antigo Testamento, né, exemplos negativos, mas a ideia aqui é que nós fazemos parte dessa cidadania, e aqui, conforme Hebreus 12, 28, nosso Deus é um rei que vem, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Sim, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, Ele é Deus. E Ele sabe disso, a gente não precisa ficar lembrando Ele. O que a gente precisa fazer é que diante desse Deus que é santo, que é justo, que morreu por você e por mim, né, nós precisamos correr, perseverar, estar juntos. A gente vê algumas performances nas Olimpíadas que são muito legais. Atletas que caem no meio da corrida e o outro ajuda a levantar, né? Atletas que não ganharam nenhuma medalha, mas foram vitoriosos porque perseveraram. E né, teve alguém que deu apoio até cumprir a carreira. É assim a vida cristã. A vida cristã não tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. Tem aqueles que completam a corrida, em que Deus dá as forças, em que Deus capacita. Então, esse é o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Você é cidadão, então corra. Você pode fazer parte dessa corrida da santificação. Certo? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos e até o nosso último estudo.